Notícias do Corinthians: Corinthians tem escalação definida, e diretoria comete erro gravíssimo. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Notícias do Corinthians hoje. E o Corinthians empresta o lateral Danilo Avelar para o América. Fica com o Lucas Piton como titular. E mantém o Luan no Corinthians. Fiel torcida, comentem nos comentários o que vocês acham dessa decisão da diretoria. Notícias do Corinthians. A diretoria do Corinthians comete um erro gravíssimo em fase de Libertadores. O Corinthians não contrata um lateral esquerdo, empresta o Danilo Avelar, e não dispensa o Luan. Fiel torcida do Corinthians, eu pergunto a vocês, será que é só nós que enxergamos que o Lucas Piton e o Fábio Santos vai prejudicar o Corinthians na Libertadores? As notícias do Corinthians são que o diretor Roberto de Andrade e o Alessandro Nunes não aceitaram a volta de Danilo Avelar. Segundo as últimas notícias do Corinthians, o presidente Duílio Monteiro Alves consentiu com as decisões do diretor de futebol Roberto de Andrade. Segundo informações do Corinthians, o América Mineiro vai arcar somente com o salário do jogador, e que o Corinthians irá ajudar a bancar o salário do atleta. As últimas informações do Corinthians são que o América não teve dificuldades em contratar o atleta, e quem mediou as negociações foi o diretor Roberto de Andrade, com o aval de Duílio Monteiro Alves, fiel torcida do Corinthians. Se o Corinthians tivesse contratado um lateral esquerdo, ou tivesse um lateral esquerdo de ponta no time, eu até entenderia. Só não concordo negociar um lateral praticamente de graça para o América, sendo que a maior carência no Corinthians é a lateral esquerda. Comentem, fiel, quero saber sua opinião. Notícias do Corinthians. O lateral direito Rafael Ramos é apresentado no Corinthians. Vale lembrar que o lateral é indicação do treinador Vitor Pereira. Segundo notícias do Corinthians, o lateral tem uma ótima marcação e chega para ser substituto do Fagner. Nos resta torcer para que o lateral direito Rafael Ramos saiba jogar também na lateral esquerda, porque o Lucas Piton e Fábio Santos não correspondem à titularidade. Últimas notícias do Corinthians de hoje. O Corinthians tem escalação definida para enfrentar o Deportivo Cali. Segundo informações do Corinthians, o Timão vai a campo com Cássio, Raul Gustavo, João Vitor, Fagner e Lucas Piton, Maicon, Duqueiroz, Paulinho, Renato Augusto, Willian e Roger Guedes. As últimas notícias do Corinthians são que o Corinthians não terá o atacante Adson, que nem foi relacionado para a partida. Eu não consigo entender por que o Adson nem foi relacionado, porque o Vitor Pereira não quis relacionar o Adson, e optou por levar 3 goleiros. Qual a necessidade? Comentem aí, fiel. Essas foram as últimas notícias do Corinthians de hoje. Se inscreva-se, para ficar por dentro de todas as notícias do Corinthians de hoje atualizadas. Obrigado e vai Corinthians!